6 de maio de 2016, gente, foi nesse espaço, uma antiga garagem, que tudo iniciou. Estou falando da loja Duque, que deu aí consequência a esse projeto incrível, o Método Duque, com capital inicial de 11,5 emprestado, 5 mil na estrutura do ambiente e 6,5 totalmente direcionado a mercadorias. Gente, como vocês podem observar, essa estrutura foi ainda do tempo da loja Duque, para poder tirar um pouco esse aspecto de garagem. Como vocês podem observar, colocamos esse revestimento preto, esse piso Copacabana e o letreiro que no tempo estava em alta de acrílico. O valor era de R$3.000. Usamos a imaginação, fiz as letras em MDF e o valor saiu por apenas R$150. Gente, incrível. Vamos entender melhor essa estrutura, a parte interna. Vem comigo. Último ano de serviço militar, já tinha feito a faculdade, fui para a prática e não me acostumei, não me adaptei. E agora? O que eu poderia fazer, gente? É neste momento que você começa a se desenhar. O importante é você ter um propósito bem direcionado, bem estipulado, você fazer um autoconhecimento. No meu caso, foi na prática mesmo, foi ao longo do meu percurso que eu comecei a desenhar. Mas vamos falar sobre isso mais à frente. Então assim, gente, o que eu poderia iniciar? Eu comecei a fazer uma breve reflexão sobre a quantidade de amigos que eu tinha, né? Eu tinha vários amigos, eu tinha uma facilidade com o público masculino, de ter uma comunicação com esse público. E outra, eu gostava bastante de me vestir bem. Eu sempre observava as pessoas nos ambientes que eu estivesse, como é que elas se vestiam, como eram o seu comportamento. Então eu pensei, por que não moda masculina? E sendo que meu tio, ele tinha uma loja masculina, aliás, ele tem uma loja de roupas, meu irmão também tem. Eu pensei, pô, eles podem me dar um oriente para mim poder comprar roupas e revender. A ideia não era uma loja física, a ideia seria como um sacoleiro mesmo. Eu tinha um projeto de poder comprar as roupas, trazer para a cidade e fazer distribuição para várias pessoas que estivessem a fim de sair vendendo esse produto. É um serviço tipo a Avon, o Boticário. Essa era a minha linha de pensamento, porque eu também estava servindo o exército ainda, ou seja, eu só teria a tarde para poder trabalhar, um tempo muito curto. Então essa seria uma forma para mim poder fazer a minha venda para que o meu negócio se expandisse, né, gente? Com o meu negócio totalmente direcionado, gente, sobre o ramo masculino, fazer as compras, né, para poder começar. Então foi aí que eu pedi auxílio ao meu tio, ele já tem loja de roupas masculinas e ele viajava bastante, então eu pedi um oriente para ele. E neste momento ele até que me incentivou, né? Então eu tinha uma semana de folga do exército, falei, pô, agora eu vou fazer minha viagem, comprar a mercadoria e começar o trabalho, né? Porém, um dia antes, ele começou a falar um pouco de dificuldades que seria todo esse processo e tal. Não sei se uma preocupação dele ou se alguma coisa incomodava, né? Embora eu estava com minha ideia totalmente formada, no outro dia comprei a passagem e fiz a minha viagem. Passei 2 dias procurando roupas, gente, não encontrei nada, não sabia fazer a compra, foi muito difícil mesmo. E por algum momento eu realmente pensei em desistir. Porém, Deus tocou no coração do meu tio e no dia seguinte ele pegou viagem, mandou mensagem explicando, olha, espere que eu vou te acompanhar e vou te direcionar. Então assim, o meu tio eu agradeço até hoje porque ele foi fundamental nesse início. Ele me apresentou como é que fazia compra realmente, me mostrou as marcas, permitiu que eu comprasse no seu CNPJ. Então o meu tio foi algo primordial nesse meu processo, neste ramo de confecção masculina. Então, tinha muita variedade de roupas e tal. Eu já estava com o meu público direcionado, que seria o público masculino, né? Por essa facilidade de comunicação, como eu falei anteriormente, com o público masculino, né? Gente, eu olhava as roupas mais lindas do que a outra, muita variedade, e eu fiquei um pouco perdido. E nessa hora que o seu público-alvo te ajuda. E como o meu público era masculino e tinha mais ou menos o meu porte físico, eu decidi arriscar
em roupas tamanho P, sendo que se eu fosse comprar variedade, eu não teria tantas opções para a pessoa chegar e escolher. Então seria muito mais difícil acertar, né, na venda. Então esse foi um ponto chave que me ajudou, sendo que eu fiz uma compra de 6,5 e na hora mesmo eu já mudei um pouco o meu negócio. O que seria de sacoleiro, eu pensei, não gente, espera aí. O trabalho de sacoleiro ele não é tão valorizado como deveria ser. As pessoas gostam de comprar muito fiado, né? Pelo fato da pessoa ser muito próxima. Aí tem essa questão, essa crença. Então, com aquelas roupas lindas e várias opções, eu liguei para minha mãe, né? Lembrei que tinha um espaço lá na casa, uma garagem. Liguei para ela e falei, mãe, por favor, permita que eu abra a minha loja aí na garagem de sua casa. Teve um pouco de resistência no início, porém conversei com ela direitinho e ela acabou permitindo. Então eu comprei 6,5 de roupas e 5.000 eu deixei para dar uma repaginada na garagem e deixar com aspecto mesmo de loja, né? Um aspecto de estúdio. Fiz as compras, retornei para a cidade e comecei a reformular esse espaço aqui que vocês estão vendo, gente. A criatividade, ele conta muito no início, viu? Como você não tem muito dinheiro e você vai ter que competir com gente que está sólido no mercado, com um capital muito maior, capital de giro, mão de obra e também mercadorias, a criatividade será o seu principal aliado nesse início de processo. E agora vamos viajar um pouquinho no túnel do tempo e entender como é que foram reinvestidos os R$5.000 iniciais na estruturação do ambiente, né, gente? Tinha que tirar o aspecto de garagem. Olha só. Aqui à direita tinha um provador pequeno, não ocupava muito espaço. Aqui mais em cima tinha uma arara com camisetas penduradas. Nesse espaço tinha um caixa improvisado, no caso era uma prateleira que eu peguei emprestado com o marceneiro que tinha feito todo o material para mim. No início não tinha esse balcão ainda, gente. Tinha uma caixa térmica no chão com cervejas. Foi onde eu conseguia atender os amigos, oferecendo uma bebida e tal. Tinha uma caixa que eu peguei emprestado com meu amigo Beto. Nessa parede, no meu lado esquerdo, tinha um canaletado com alguns calçados expostos. E aqui no chão eu peguei um gavetão com a minha mãe emprestado e colocava cuecas e alguns objetos em cima para poder expor. No caso, um expositor também improvisado. Então, gente, muito pouco recursos, porém muito criativo com todos os itens. Era a forma que a gente tinha para poder iniciar e a criatividade era o meu principal aliado nesse processo. E a logo, a marca Duque. Gente, como é que foi a criação dessa marca tão incrível que hoje nos representa e é a única no mundo inteiro? Vou contar um pouquinho para vocês, uma história um pouco engraçada, né? No início, como eu já estava com o meu público-alvo bem relacionado, que seria o público masculino, e o ambiente para atender esse público, tinha que ter uma logo que pudesse identificar exatamente como é que era a minha ideia, né? E o primeiro nome que veio em minha mente foi o nome Sedutor. Eu gostava de ler livros a respeito, né, sobre sedução, as festas também. Eu ficava observando aquele jogo de sedução, de azaração. Então eu imaginei, pô, o meu público é masculino e será o público que gosta de ir em festa, que gosta de estar ali. Quem não quer azarar uma mulher, né, que será a sua eventual namorada ou até mesmo esposa, né, sempre parte disso. E eu tinha algumas dicas também para dar na área de diferenciação, vou explicar mais sobre essa ideia que eu tive no tempo, né. Então assim, gente, eu ficava me perguntando como é que as pessoas iriam expressar esse nome, um exemplo. E aí, você vai aonde? Vou ali na Sedutor. Não gostava. E aí, você tá onde? Não, estou aqui na Sedutor. Ou, ei, comprou lá na Sedutor essa roupa e tal? Eu meio que fiquei na dúvida, né? Mas eu fui colocar à prova essa ideia e comecei a perguntar para as pessoas sobre o que elas pensavam. E o meu tio, né, inclusive,
Ele falou, olha, esse nome parece o nome de sex shop. Eu fiquei um pouco pensativo e falei, realmente, rapaz, esse nome não dá certo. Então eu procurei uma segunda proposta e o meu tio falou, King era uma marca que estava famosa no tempo, né? Ele falou, por que você não bota o nome King? Eu, mas já tem essa marca. Ele, mas não tem problema e tal. E eu sempre gostei de ser muito criativo e criar algo original. Eu fui procurar por que o nome King. Eu descobri que o nome King em português é rei. Então me abriu um leque e eu fui pesquisar sobre a hierarquia monarca, né? E vi ali aquela cadeia ali de hierarquia, tinha um rei, príncipe, duque, aí eu pensei no nome imperador, coloquei no Google, já tinha lojas com o nome imperador. E eu vi o nome duque ali um pouco, meio que me chamou aquele nome. Eu, rapaz, esse nome é top. Aí eu fui pro teste, né? Quando você não tem capital, você tem que improvisar mesmo. E aí, você tá onde? Estou aqui na Duque. Vai pra onde? Vou pra Duque. Você comprou essa roupa onde? Na Duque. Aí eu comecei a colocar esse nome ao lado de várias marcas grandes, tipo Nike, Adidas. E eu vi que o nome se encaixava muito bem, estava totalmente posicionado ali diante a marcas grandes. Então ficou muito mais fácil, né, para mim poder ter certeza sobre este nome. E eu pesquisei na internet e graças a Deus não tinha nenhum nome no Brasil inteiro, né, de loja no ramo masculino. Com um público bem direcionado, um ambiente estruturado e a logo, gente, agora ficou muito mais fácil empreender. Porém, a maior dificuldade é entrar no mercado e competir com os grandes, com quem já está sólido e tem muito mais autoridade sobre o assunto. Foi aí que veio a diferenciação. Eu acabei identificando alguns pontos que seria o meu diferencial que nenhuma outra tinha. E foi o barzinho, gente. Iniciou com a caixa térmica, com algumas cervejas, né? Porém, eu já imaginava que esse espaço seria um barzinho, seria um ambiente com características de uma boate pequena, aconchegante, e foi esse o meu diferencial. E outra, como eu tinha poucas opções de peças, eu apostei bastante em conteúdo sobre modas. Comecei a estudar no YouTube, conceito, técnicas, para poder vestir melhor as pessoas. Sendo que eu nunca tinha feito vendas, né, em uma loja. Antes, eu tinha que desenvolver o meu método de venda. Então, não poderia deixar ninguém sair da loja sem comprar. Gente, estamos falando de uma loja pequena, de uma garagem, no bairro da cidade. Então, poucas pessoas frequentariam. E essas poucas pessoas teriam que sair com uma experiência incrível para poder transmitir, né? E garantir que o cliente, né, que o amigo saísse da loja com as roupas adquiridas, né? Precisávamos ter um giro para manter a loja e continuar o crescimento. Gente, outro aspecto super interessante que eu utilizei foi o quê? No tempo, o banner impresso, né, com a logo de marcas estava bem alta. Então eu fui um pouco mais ousado e pedi um artista para desenhar o Duque na parede aqui na esquerda, onde seria o local que as pessoas tirariam fotos. Como a estética do ambiente não era tão legal, por isso não tem tantas fotos assim de como foi o início mesmo, só de algumas partes do estúdio, é porque esses espaços eram o que mais remetia à grandeza da empresa. Então as pessoas olhavam aquilo ali e começavam a imaginar que a loja era algo totalmente surreal e pintava interesse em conhecer esse produto, em viver essa experiência. Pô, imagina só, o cara tomando uma cervejinha, um Duque desenhado como um plano de fundo, com certeza iria surgir essa dúvida, né? Então esse foi grandes diferenciais que fez muito impacto aí no nosso início, sendo que ainda temos aqui na esquerda os tijolinhos, gente. Os tijolinhos que foi o primeiro barzinho que conseguimos montar ao longo do processo aqui na garagem. Então, com 6 meses, com esse processo todo em prática, ficou muito mais fácil o crescimento. Me recordo como se fosse hoje. Eu fiz uma ótima venda em novembro, conversei com meu tio a respeito. E ele me falou que vendeu 5 vezes mais. Porém, eu tinha vendido bem devido ao ambiente que eu estava, né? Numa loja de bairro.
E aquilo me inculcou muito, eu fiquei na dúvida, o que eu poderia fazer para poder ampliar o meu negócio, para poder vender ainda mais, sendo que dezembrão seria o primeiro mês de pico do Universo Duque. Então, pessoal, eu fui com todas as garras do mundo, investi tudo e aconteceu algo surreal. Esse espaço não suportava mais de tanta gente. Na rua, toda hora carro chegando, carro saindo. E a cena mais impactante que eu vivi aqui foi atrás do caixa. Eu não conseguia me locomover dentro da loja porque estava tão cheio que era impossível. E ali eu tive uma visão que tinha chegado o nosso momento. Chegou o tão esperado momento de ir para uma loja maior e começar a viver uma nova experiência. Vem comigo, vamos conferir como é que foi tudo isso. Certamente após esse início incrível na garagem, vocês devem estar se perguntando como é que foi as próximas etapas. Se liga no próximo episódio, muito mais conteúdos para vocês. Estamos apresentando o Negócio em Guerra. Seja inteligente.